eu quero convidar você para uma meditação na Palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Daniel. Prometo não enfadar vocês. Uma meditação na Palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Leio de novo. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. A leitura que foi tomada como leitura desta festividade, que faz menção a respeito da renúncia de Jesus, em que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Este texto, ele nos leva a uma palavra muito significativa e de grande valor para nós cristãos: renúncia. Jesus, ele renuncia à sua forma de Deus, toma a forma de homem, renuncia à sua forma de homem e se humilha até a morte e morte de cruz. Renúncia é uma disposição voluntária de abrir mão dos seus direitos, dos seus hábitos, dos seus projetos, dos seus sonhos. O sentimento que vem acompanhando a renúncia é a obediência, que é de uma forma irrestrita. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, renunciar não é muito fácil, porque é abrir mão daquilo que eu tenho por direito. É meu, mas eu abro mão. Eu tenho direito, mas eu abro mão. Então, renunciar não é fácil. Nós sempre queremos que o outro, muitas vezes, renuncie em nosso favor, mas nós, muitas vezes, não queremos renunciar em favor do outro. Um caso bem atual, que deu muito o que se falar, é a moça da janela. Todos vocês ouviram falando a respeito disso. É questão de renúncia, quem vai renunciar, quem abre mão, quem tem o direito, quem não tem. Mas nós encontramos aqui no livro de Daniel, que Daniel colocou um propósito no seu coração. Daniel, ele tinha tudo para poder viver de uma vida que os outros que vieram cativos da Babilônia, de Israel para a Babilônia, não tiveram direito. Mas ele e mais 3 companheiros, escolhidos do meio dos cativos, eles tinham a oportunidade de desfrutar de tudo que estava diante deles e na mesa do rei, pois eles foram escolhidos para serem preparados para o reino da Babilônia. Então nós observamos que eles foram escolhidos, então eles passaram a ter direitos que outros cativos não tinham. Mas nós encontramos que Daniel, ele coloca um propósito no seu coração, propósito este de abrir mão daquilo
que ele tinha naquele momento por direito, e ele, juntamente com mais 3 jovens, eles assumem este compromisso de abrir mão de tudo o que estava diante deles, simplesmente para não se contaminar com o manjar do rei. Então nós encontramos ali 4 jovens que se unem. Eles se unem com o quê? Com um propósito. Todos eles agora, aqueles 4 jovens, eles tinham um só propósito. Qual o propósito? Não se contaminar com o manjar do rei. Então era um propósito que eles colocaram no coração. E nós queremos falar a vocês nesta tarde, em alguns minutos, jovens unidos com um só propósito, alcançando graça e misericórdia. Jovens unidos com um só propósito, alcançando graça e misericórdia. Estamos vivendo em momentos de conflitos de várias gerações, mas esse momento de hoje foi o mesmo momento de 20 anos atrás. Este momento de 20 anos atrás foi o mesmo momento de 40 anos atrás, de 60 anos atrás, porque cada geração ela vai tendo os seus próprios conflitos, mas nos dias atuais que nós estamos aqui, nós estamos vivendo aqui na igreja com um encontro de várias gerações. A igreja ela é formada, por essas gerações, e existem os conflitos. E eu digo muitas vezes lá na igreja onde trabalhamos, em Mamanguape, às vezes eu digo aos jovens: vocês me ajudem, porque existe uma geração que é mais velha do que eu, que muitas vezes me aperta, e eu preciso também apertar vocês. Então vai aquele conflito, de gerações, e a gente precisa ir administrando tudo isto para podermos atravessar esses dias, porque o nosso alvo maior é o céu. Mas nós encontramos aqui o conflito das gerações. É formado pelos mais velhos, é uma geração formada pelos mais velhos, que nós podemos dizer assim, os cabeças brancas. A gente está olhando aqui, está eu e o pastor H, os cabeças brancas. E existe uma outra geração mais nova, que ela se torna maioria no meio da igreja, que é aquela geração produtiva, vamos dizer, a geração aí de Tiago, pastor Tiago, pastor Eduardo, e dos outros, é aquela geração mais produtiva. E existe também a nova geração aí formada pelos jovens, pelos adolescentes, que também se torna muito grande. Então nós observamos que é esse conflito que muitas vezes vai existindo, em que nós precisamos saber administrar tudo isso, porque o problema todo desses conflitos não acontece por causa da forma que a minha geração pensa. Esses conflitos não acontecem por causa da forma em que a geração do pastor Tiago, do pastor Eduardo pensa. Não é também formada pelo pensamento de vocês que são mais novos. Mas esses conflitos existem por causa do tempo em que cada um de nós, como jovens, vivemos dentro da igreja. Foi um tempo diferente um do outro. O meu tempo de jovem na igreja foi o tempo do meu avô de jovem na igreja lá na cidade de Cajazeiras foi outro. O tempo de Tiago, meu filho, como jovem na igreja foi o tempo de vocês é outro. Então é o tempo que cada um enfrenta as crises, os problemas, as dificuldades. Cada um ao seu tempo enfrentou as suas aflições, as suas angústias, as suas dificuldades. No meu tempo de jovem, quando eu comecei a me entender um pouco de crente, nascendo num lar evangélico, mas me entendendo, eu me lembro que naquela época o que tinha na igreja era um violão, um cavaquinho, um acordeon,
E o que todo mundo parava para ouvir era acordeão, quando dava uma puxadinha só um pouquinho, porque se puxasse muito assim, o pastor já olhava a cara. O cavaquinho que tocava, ele dedilhava, se dedilhasse muito assim, batesse muito assim, o bigode do pastor já torcia, né? Então, e o violão era somente aquelas posições normais, tom, 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 somente. Se tocasse como ele, estava eliminado, disciplinado. É verdade. Meu irmão, quando aprendeu a tocar, ele foi disciplinado e afastado. Ele tocava no Templo Central, eu ficava na congregação, ele tocava no Templo Central, e ele aprendeu com a minha mãe nos primeiros toques de violão, mas depois ele se aprimorou e começou a fazer o sustendido. Daqui a pouco ele deu, num dia cantando com um jovem, ele deu aqueles break, pum, pum, pum. Aí o pastor disse: nunca mais você toca aqui. São conflitos, cada um viveu no seu tempo, né? Hoje nós temos bateria, temos teclado, temos tudo, né? A festa é grande, mas cada um tem os seus conflitos, e isso é da maneira que cada um viu e passou, e cada um tem o seu pensamento no tempo da sua geração. Mas o que nós estamos precisando nesses últimos dias são pessoas que vivam o verdadeiro Evangelho, que tenham coragem, como no tempo passado, em cada geração que vem passando, que cada um de nós passamos, que teve coragem de renunciar aquilo que para ele na época era tão bom, tão importante, mas ele abriu mão para poder seguir a Jesus. E então, como vocês, nós também passamos as nossas crises, os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? E as nossas tentações. Cada um no seu tempo sofreu e sofre ainda hoje as tentações. Mas a nossa felicidade é porque Jesus, em uma oração, ele disse assim: Pai, eu rogo por eles, guarda eles em teu nome, aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. É esta oração de Jesus que vai nos ajudando, vai nos guardando, vai nos fortalecendo para podermos continuar na caminhada. Quando nós falamos um pouco de conflito de gerações, para nós chegarmos do assunto que nós queremos entrar com vocês, nós vamos observar que a geração passada, que, como eu disse, são aqueles que estão aqui como eu, né, de cabelos brancos, né, é uma geração que vem após guerra, né? Aquela geração que vai de 46 a 65, 66, é um período pós-guerra, é um tempo em que houve um grande aumento da taxa de natalidade, era menino nascendo para tudo quanto era lado, né? Era o aumento, cada casa cada vez procurava ter mais filhos. Hoje o casal, ele tem um filho e ele já diz: tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, né? 2 no máximo, e olhe lá. Então naquele tempo era essa geração, e essa geração, que é a minha geração, ela viveu um tempo de prosperidade, vamos pôr assim, tá certo? Entre aspas, para vocês poderem entender. Viveu um tempo de prosperidade. Que prosperidade foi essa da minha geração? A chegada da geladeira. A chegada da geladeira. A primeira geladeira que entrou na minha casa, quando meu pai comprou, já estava um rapazinho, a gente que tinha sede toda hora, só para poder ir na geladeira, para poder beber água. Não é, pastor Galo? Naquela época ninguém tinha nem calor. A gente dormia, não sentia calor. Não tinha ventilador, ninguém nem sentia calor, mas dormia a noite toda, sem problema, né? Mas é a evolução, a energia que começou a chegar nas casas, a televisão, só em algumas. Quem comprava televisão, a gente ia para a janela da casa dele para poder ficar vendo, e alguém olhava e dizia: ei, você é crente, sai daí. E a gente
ficava envergonhado e saía, e ele tomava o lugar da gente e ia assistir no lugar da gente. Então era esse tempo, né? O tempo da água encanada, que quando começaram a cavar as ruas para poder colocar um caninho d'água para poder chegar uma água, e a gente vê a água depois descendo assim no chuveiro, era uma alegria tão grande, uma felicidade. Então foi essa época, né? A época dos carros que começaram a aparecer, mas na rua que a gente morava era somente o carro do português, que era o dono da padaria, e do japonês, que era o feirante. O resto, ninguém mais tinha carro. Mas era a época da prosperidade. É uma geração conhecida como a geração Baby Boomers, né? Essa geração mais antiga. Já existe a outra geração, que é uma geração chamada aí a X, a Y, elas se misturam, são as gerações mais novas, né? Que estão aí entre os 30, 50 anos, são os que estão aí no período da produtividade, é que estão pensando na carreira, no casamento, no futuro, estão aí produzindo, procurando de todas as maneiras alcançar alguma coisa. Foi os primeiros que começaram a ver, né, os desenvolvimentos de computadores pessoais, internet, smartphone, porque no nosso tempo a brincadeirazinha de celular, né, o nosso era aqueles assim, de aguinha, quando era o vizinho que tinha, né, que a gente apertava o botãozinho no meio da água, aí ele jogava assim o negocinho para cima e saía descendo assim, né? Mas essa geração XY já começou a ter acesso, né, ao computador, à internet, é chamada a era de transição da tecnologia. A geração Z, que é uma geração mais atual, né? E nós já temos hoje a geração Alfa, né? Que é a geração mais nova, aí os adolescentes, que eles vêm aí de 2012 para cá, eles já nascem, saem do útero da mamãe, quando diz assim, nasceu, parece que a criança já está com o celular na mão, né? Já está ali, né? Já sabe tudo de tecnologia, conhece tudo. Então essa geração de vocês hoje, essa geração que vem do ano de 96, né, até 2010, 2012, se alguém é antes dessa geração e está aí no meio da mocidade, não diga não para ninguém dizer que você está ficando velhinho, tá certo? Aguarda um pouquinho. Então observe bem que essa geração é uma geração aí que vai dos 12 aos 28 anos. A maioria desses jovens, né, eles estão com acesso às redes sociais, e para encontrar esta geração, a melhor maneira de nós encontrarmos eles é nas redes sociais. Por quê? Porque essa geração, a geração de vocês, é a geração que passa no mínimo 12 horas na internet, desde a escola, de casa, do trabalho, e quando perde um pouquinho o sono e quer ficar mais um pouquinho, vai para 14, 15 horas e atravessa. Então é esta geração. Mas aonde encontrar esses jovens que estão muitas vezes passando por angústia, por aflição, que estão desesperados, querendo tirar a vida, que estão envolvidos nas drogas, nas orgias, nas prostituições? É justamente neste lugar aonde eles mais estão. Aonde? Nas redes sociais. E quem vai fazer isso? É a minha geração? Não, são vocês. Vocês que têm acesso a essas pessoas, e vocês têm uma ferramenta na mão para poder alcançar e ganhar almas para Jesus. Então é os jovens unidos com um só propósito, de alcançar graça e misericórdia. Mas por que isso, irmão? Por que nós precisamos alcançar graça e misericórdia? Porque os dias são difíceis, como nos dias de Daniel e os jovens que estavam ali com ele. Ele enfrentou dificuldade, vocês também enfrentam nos dias de hoje. E a renúncia que eles tiveram é a mesma renúncia que vocês precisam ter no dia de hoje. Renunciar o quê? O manjar do rei. Renunciar o que o mundo está oferecendo. Num sábado à tarde, ter um grupo de jovens aqui, grande, reunidos,
buscando a Deus, adorando a Ele, falando em línguas estranhas, glorificando o nome do Senhor, é motivo de exaltarmos e agradecermos ao Senhor. Por quê? Porque do outro lado tem uma multidão muito maior que está presa nas drogas, nas prostituições, no crime. Mas vocês estão aqui renunciando tudo isso para adorar o Senhor. Então nós observamos que Deus contempla isso. Porque diz Paulo escrevendo aos Romanos: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então glória, pois, a ele eternamente. Quem pode levantar a mão e dar um glória a ele nesta tarde? Dai glória a ele eternamente. Mas Daniel, ele propôs no coração. O que Daniel queria? Ele queria que ele tivesse condição de não se contaminar. Por quê? Porque ele era obrigado. Ele era obrigado, ele não podia se recusar. Ele não podia, mas ele foi pedir a Deus, e Deus deu a ele graça e misericórdia. Graça é o favor não merecido. A pessoa não merece, mas Deus dá. Você não merece, mas Deus dá. Eu não mereço, mas Deus me dá. A liderança que está aqui não merece, mas Deus dá. Então isso é o que? Graça. Graça é o favor não merecido, e revela, irmão, não o caráter daquele que está recebendo, mas o caráter daquele que está dando. Deus está dizendo assim: eu dou porque eu quero, eu te dou porque eu quero. Você não merece, mas eu te dou. Você não merece entrar na faculdade, mas eu te dou. Você não merece um bom emprego, mas eu te dou. Você não merece alegria, mas eu te dou. Você não merece nenhuma razão para viver, mas eu te dou razão, porque faz parte do meu caráter. Quem dá é Deus. E misericórdia é o sentimento de compaixão, é sentir a miséria do outro, é sofrer e sentir a dor que o outro está passando. E Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Quem deu? Deus. Diga assim comigo: Deus. Foi fraco. Deus. Mais forte. Deus deu graça e misericórdia. Aí eu pergunto: o que é que você está precisando hoje? O que é que você veio buscar nesta festa? Pergunta aí para quem está do seu lado aí, pergunta aí: o que é que você veio buscar aqui? Responda para ele: graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Deus viu o desejo do coração de Daniel. O pastor Agábio não sabe, pastor Zé Carlos, o nosso presidente, não sabe, eu não sei, os coordenadores não sabem, mas aquele que está sentado no seu trono de poder e de glória, ele sabe do desejo do seu coração. Alguém diz que você é meio crente, alguém diz que você é meio barro, meio tijolo, mas Deus está dizendo: eu olho e contemplo o teu coração, eu sei o desejo do teu coração. Eu te conheço por dentro e por fora e por dentro. E sou eu que dou a você. Nesses dias tão difíceis, graça e misericórdia. Ele está dizendo: eu sinto a tua dor, eu sinto as tuas lágrimas, eu sinto o teu pranto, eu sinto o teu choro, e eu tenho misericórdia de ti.
você não merece, porque você é falho, você é fraco, você vive muitas vezes com o pé cambaleando, mas eu tenho te dado graça. Você não merece, mas eu estou dizendo que eu dou a você, e quem dá é Ele. E ninguém tem nada a ver com isso, é meu, eu dou a quem eu quero. Deus está dizendo: ninguém tem nada a ver com isso, é meu, e eu dou a quem eu quero. A Bíblia diz, irmão, que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Pronto, é problema. Tem pessoa que fica preocupado. Não, irmão, Deus ama Jacó e aborrece Esaú. Então Deus está dizendo: eu te amei, eu te amei, eu te amei, eu te amei, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e aborreço Esaú. Pronto, eu amo você. Aí está o segredo desta geração, porque aqui está uma geração amada por Deus, cuidada por Deus, zelada por Deus, trabalhada por Deus. É por isso que o inferno se revolta, irmãos. Aleluia. Lá no meu tempo de jovens, nós éramos 3 rapazes na igreja, na congregação, 3, e umas 3 ou 4 moças. Tinha um que tinha mais ou menos uns 30 anos, ele vivia de paletó, de gravata, a Bíblia o tempo todo na mão, parecia mais um presbítero do que um jovem, até a maneira dele falar, se comportar. Tinha um outro que tinha quase 30 anos também, e ele ficava meio lá, meio menino e meio homem. E existia eu lá com 14 anos de idade. Mas daqui a pouco chegou outro jovem. Mas não era muita alegria não, era um outro de 30. Mas esta geração aqui é uma geração que nós encontramos rapazes, moças, que um olha para o outro e diz assim: eu sei o que você está passando, eu sei o que você está enfrentando, eu sinto o que você sente, eu passo pelo caminho que você passa, eu estou enfrentando o mesmo tempo, a mesma época. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. O pastor Agábio pode convidar vocês aqui a fazer esta grande festa, que se reúne um grande número de jovens para dizer: Deus, nós queremos graça e misericórdia, misericórdia e graça, graça e misericórdia. E Deus dá, irmãos. E tem uma coisa, Ele não dá pouca não. Diz que Ele dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Oh glória! É as 4 medidas de Deus: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se nesta festa você veio buscar da parte de Deus graça e misericórdia para vencer, Deus está dizendo: desemborca o teu vaso, porque eu vou colocar boa medida, recalcada, sacudida, e vou fazer ela transbordar. Oh, aleluia. Deus deu a Daniel, a Ananias, a Misael e a Azarias graça e misericórdia. E observamos que Deus deu a ele mesmo boa medida, porque Deus dá e dá boa medida. Graça e misericórdia são os 2 pilares, irmãos, importantes para uma vida de renúncia, para uma vida de servir a Deus. Esses 2 pilares Deus deu a Daniel, e nós observamos que Deus deu a Daniel e os seus amigos sabedoria, conhecimento. E diz lá em Daniel que Deus deu a eles 10 vezes mais. Olha só, Deus deu 10 vezes mais.
sabedoria aos 4 jovens do que a qualquer outros sábios que ali estavam. Mas a Daniel, ele deu o que não deu aos outros. Diga para quem está aí com você, olhe para ele, olhe para ela e diga assim: Deus, olhe dentro do olho dela, olhe dentro do olho dele, diga assim: Deus vai te dar o que não deu a outro. Deus deu a Daniel o que ele não deu a Ananias. Deus deu a Daniel o que ele não deu a Azarias. Deus deu a Daniel que não deu a nenhum dos outros. Ele deu o que? Entendimento em toda visão e sabedoria. Se aos outros ele tinha dado 10 vezes mais, a Daniel ele disse: eu vou te dar um pouquinho mais, viu? A sua visão vai ser diferente, você vai ter algo diferente. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Jovem, lá na sua congregação você vai ter algo diferente. Lá no meio da sua família você vai ter algo diferente. Lá na universidade você vai ter algo diferente. Lá da tua casa você vai ter algo diferente. Lá da rua que você mora você vai ter algo diferente. Lá do condomínio onde você mora você vai ter algo diferente, porque Ele vai dar a você o que não deu a outros. Oh, aleluia. E é desses jovens, são esses jovens que Deus está procurando para dar algo diferente a ele. Ele quer dar algo com propósito, para você dar a mão ao outro, unidos em um só propósito. Aleluia. A Bíblia fala de Jeú, que após ele ter derrotado o rei Acabe, e ele ter ali visto a morte de Jezabel, ele se encontra com um homem por nome Jonadab, que era filho de Recabe. E quando Jeú vem na sua carruagem, ele olha para Jonadab, está lá no livro de Reis, 2 Reis capítulo 10. Ele olha para Jonadab e faz a seguinte pergunta: reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? A pergunta que Jeú estava dizendo, em uma outra tradução diz assim: será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Será, pastor, que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Será, pastor, que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Jeú olha para Jonadab e diz: se o teu coração é com o meu coração. E uma outra tradução: se o teu pensamento é igual ao meu pensamento, dai-me a mão. O que é que ele estava dizendo? Se o teu pensamento é como o meu, por que nós vamos andar com as mãos separadas? Vamos dar as mãos. Glória. Glória. Jeú estendeu a mão: se me dê a mão. Porque tem muito que não pode mais pegar na mão do outro, não. Mas ele diz assim: se o teu coração é com o meu, dai-me a mão. E estendeu a mão para ele. Porque às vezes eu digo assim: eu vou te dar a mão, viu? Eu vou te ajudar, viu? Não. Eu digo que vou lhe ajudar e viro as costas. Eu digo que vou estar com você, preciso de você, e vou-me embora e você fica.
Mas Jeú, ele disse: se o teu coração for com o meu coração, dai-me a mão. Ele estendeu logo a mão. Pastor Agape, fique sentado um minutinho só. Ele estendeu a mão, ele pegou. Mas sabe o que foi que Jeú fez? Puxou ele para subir do carro e disse: vem comigo no carro e venha ver o meu zelo pela causa do Senhor. Aleluia. Dê a mão, 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 dê a mão. Porque às vezes um está embaixo, o outro está em cima, e o que ele está precisando para subir é somente uma mão. Quantos jovens que estão sem força? Ele está na igreja, mas não tem força. Ele canta no congresso, mas não tem força. Ele sai até na evangelização, mas está sem força. Ele vem lutando para poder não cair, e a única coisa que ele está precisando, jovem, é deste jovem que recebeu graça e misericórdia para estender a mão a ele e dizer: eu penso como você pensa, aleluia, eu tenho um coração como você tem. Sobe aqui no carro, vem ficar aqui pertinho de mim, aleluia, vamos trabalhar, vamos cantar, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, vamos entrar na presença do Senhor, porque é Ele que tem para nos dar. Deus deu a você o que Ele não deu a outro, então saiba que Ele te deu para você estender a mão. Estenda a mão e puxa a pessoa, coloca perto de você. As nossas mãos precisam se unir. Por quê? Porque os dias que nós estamos vivendo são dias trabalhosos. Dias trabalhosos. E não pense que aqui tem super crente, que não tem super crente não, nem aqui no púlpito e nem aí. Tem não. Porque Jesus, quando falou à sua igreja, Ele disse para a igreja: tendo pouca força, mas não negaste o meu nome. Ele diz: pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. E eu quero dizer para você, jovem, que o inimigo muitas vezes fica dizendo que você está acabado, que você está derrotado, que você está fracassado, que você assim está se arrastando. Não tem problema não. Por porta, irmão, passa quem vai se arrastando. Janela, ninguém que está se arrastando consegue. Mas a porta, irmão, a porta passa aquele que vai se arrastando, passa aquele que vem pulando, passa aquele que vem saltando. Além desta tarde, Jesus está dizendo: eu pus diante de você, jovem, uma porta aberta, porque eu estou dando a você boa medida, sacudida, transbordante, boa medida, sacudida, transbordante, boa medida, sacudida e transbordante. Então receba nesta tarde a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. Aleluia. Quem sabe você já está pensando em correr, mas diga para quem está aí bem pertinho de você, para a gente poder misturar a massa um pouquinho. Diga assim para ele: não corra não. Diga para ele: não corra não. Jesus precisa de você. Você está pensando como eu? Você está pensando como eu? Eu estou pensando como você? Mas eu vou mais longe um pouquinho. Será que eu estou pensando como Deus? Será que você está pensando como Deus? E sabe o que é que Deus diz? Pensamento de paz eu tenho sobre vós. Deus está dizendo: eu tenho pensamento de paz sobre você, jovem. Aleluia, bendito é o nome do Senhor.
Aleluia, ele fala, irmãos, que nós precisamos dar a mão. Por quê, irmão? Porque o milagre que você precisa, aquilo que você está esperando, não vai acontecer na minha mão, não vai acontecer na mão do nosso pastor presidente, não vai acontecer na mão do nosso coordenador geral, pastor Agábio, nem da sua dirigente lá na congregação da mocidade. Não. Estenda a sua mão assim, estenda a sua mão, olhe para ela. O milagre vai acontecer na sua mão. E aqui eu encerro. O que você precisa vai acontecer na sua, não é na mão do vizinho, é na sua. Isso é forte. Diga comigo: o meu milagre vai acontecer na minha mão. Então quem estiver do seu lado, manda ele cuidar do que é dele, porque você vai cuidar do que é seu. Vai acontecer aqui, ó. Vai acontecer aqui, vai acontecer, vai acontecer na minha mão. Jesus estava reunido e ele foi pregando, e as horas foram passando, e foi chegando o momento do povo ir embora. A fome estava começando a tomar conta, e alguém disse: Senhor, manda a multidão embora, porque a hora de comer já chegou. Aí Jesus disse: por que vocês mandam a eles de comer? Senhor, nós não temos. Se tivesse dinheiro ainda para comprar, onde nós íamos comprar nesse deserto? E alguém chega e diz: olha, tem alguém aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Quantos pães? Quantos pães? Quantos peixes? Quantos pães? Quantos peixes? Aí Jesus disse: é suficiente. Manda o povo sentar. Manda o povo sentar. Aí Jesus chamou os discípulos: vem cá, eu disse para vocês dar a eles de comer, não foi? Foi. Toma um pedaço de pão, come outro, come outro. E ele pegou os 5 pães e deu aos 12 discípulos. E agora disse: agora entra aí no meio da multidão e vai alimentar a multidão. Aleluia. E eles saíram, irmão, ó, cortava e dava uma, cortava e dava outra, cortava e dava outra, cortava e dava outra, cortava e dava outra, cortava e dava outro, cortava e dava outro, cortava e dava outro, e dava o outro. Aleluia. O milagre, irmão, não era quando ia para a mão do outro. O milagre era na mão do discípulo que estava com o pão na mão. Ele partia e dava, partia e dava, partia e dava. O milagre está na tua mão. O milagre está na tua mão. Fique em pé agora, se você crê nisto. Fique em pé agora. Aleluia. O milagre vai acontecer na tua mão. Vai recebendo aí, vai glorificando a Ele, vai adorando o nome dEle, vai exaltando a Ele agora. Ele é grande, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele manda, Ele governa, Ele dirige, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Deus. O milagre vai acontecer lá na tua casa, na tua mão, na tua mão, na tua mão, na tua mão. Tiago, canta aqui, Tiago. Aleluia. O milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer. Vai adorando a Ele agora, vai fechando os teus olhos e vai glorificando o nome do Senhor. Eu sei que nesta tarde Deus vai dar a você graça e misericórdia. Graça e misericórdia, graça e misericórdia. Levanta a tua mão ao céu agora. Levanta a tua mão ao céu. Levanta, levanta. O milagre vai acontecer agora na tua mão. Vai receber.
recebendo o milagre de Deus agora. Vai recebendo o milagre. O que é que você precisa? O que é que você veio buscar? O que é, jovem, que você está necessitado nesta tarde? Vai recebendo agora. Vai adorando a Ele. Deus deu a Daniel graça. Aleluia. Deu a ele o que não deu a ninguém. Deus vai dar a você algo diferente nesta tarde. Receba. Receba. Vai falando em mistério. Vai glorificando a Deus. Vai sentindo a presença dele aí agora na tua vida. Chegou o momento do milagre acontecer. E vai acontecer na tua mão, viu? Vai acontecer, Tiago, na tua mão. Vai acontecer, moça, na tua mão. Lá na tua casa. Você vai pegar e vai partir. E o milagre vai acontecer. Porque Deus, o Deus de milagre, Ele está aqui. Vai adorando a Ele. Ele está neste lugar. Pra me envergonhar, mas não vai. Você não está sozinho. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Ele acalma o vento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta. Quem está precisando de um milagre? Uma porta para se abrir na sua vida. Algo que você precisa, vem aqui. Eu quero, jovem, orar por você. Vem aqui, moça, vem aqui, rapaz. Creia que o milagre de Deus vai acontecer na sua mão. Venha, minha irmã, venha, jovem. Eu quero orar por você. Venha. Deus vai abrir a porta da faculdade. Deus vai realizar o teu sonho. Haverá aquilo que você busca, aquilo que você deseja. A libertação de algo que está lhe oprimindo. Venha. Venha adorando a Ele agora. Venha glorificando o nome dEle agora. Mas não vai. Aleluia, o Senhor está no comando. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. O Senhor está conosco. Deus está com você. Ele acalma o vento. Ele aquieta o mar. Venha. O milagre vai acontecer. Creia. Ele faz da estéril mãe de filhos. Creia. Creia no milagre. Não tema. Decalaria.